Boa tarde. Estamos mais uma vez para apresentar Ela em Cena, que é a Escola Livre de Artes, e a trazer memórias do teatro, resgate das memórias e a continuação delas. Hoje tenho uma pessoa muito importante para mim. Ele tem uma trajetória admirável, como ator, diretor, autor, jornalista, cofundador da Associação Paulista de Crítica de Artes, a PCA. Escreveu muitos livros, entre eles Bendito e Maldito, do Plínio Marcos. É uma biografia do Plínio Marcos, e também escreveu livros sobre a história de Adhemar Guerra, muitas histórias. Enfim, tem uma história maravilhosa e admirável. E, além de tudo, é uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Seja bem-vindo, Oswaldinho Mendes. Ô, Gildinha, ô, Gilda. Obrigado por me chamar para esse encontro, estar com você. E a gente é bom já avisar todo mundo que se a gente ficar jogando confete um no outro, a gente pode, porque a gente se conhece há mais de 50 anos, não é? É verdade, é verdade. A gente éramos do jardim da infância quando nos conhecemos, né? Na época do Ré, você como atriz do Ré, 1969. Então vocês têm história. O bom de viver é que a gente vai acumulando histórias, né? E pessoas, né, Gildinha? É verdade. E pessoas queridas que ajudam a gente a viver, né? E você é uma delas. Você também. Não, a gente se desencontra, às vezes a gente passa tempo sem se ver, sem se falar, de repente aparece, a gente se cruza na esquina, é como se tivesse se encontrado ontem, né? É verdade, é isso mesmo. Então, sabe o que eu gostaria de saber de você? Por que você faz teatro? Bem, parece brincadeira, mas não é brincadeira, não. Faço teatro, até brinco muito com um amigo, o Heitor Goldfuss, que faz a Pane comigo, a gente comenta e ele pensa a mesma coisa. Eu faço teatro primeiro para encontrar, conhecer e conviver com pessoas. A gente gosta de pessoas. O segundo motivo é sair de casa, porque senão com o tempo a gente vai ficando em casa. Atualmente com a internet, então é tão fácil, você dubla em casa, você faz até filminhos em casa, você dá aulas em casa, você recebe aula, toma aula em casa, você não sai de casa, né? Com essa vida da internet. Então a gente faz teatro para sair de casa, porque o teatro é presencial. Fora do presencial é outra coisa, parecida com teatro, mas não é teatro. E o terceiro motivo é para ser menos ignorante, para aplacar a minha ignorância. Porque o teatro, em cada peça que a gente faz, cada espetáculo que a gente começa a ensaiar, a gente começa a estudar. Não só os personagens, mas começa a estudar a história, a ciência, a psicologia, enfim, todos os assuntos que envolvem uma peça de teatro, né? Essa peça, por exemplo, que eu estou fazendo agora, a Pane, a base dela é o direito, a área jurídica. Então, a gente tem feito debates até com juristas. Na semana passada, a gente levou para conversar lá um conterrâneo seu, amigo seu, o Jorge Forbes, que é um psicanalista, psiquiatra, presidente do Instituto Lacaniano. E daí a gente foi para uma discussão de uma outra coisa, a questão da culpa, entendeu? Que envolve o teatro. Daí falamos de Freud, Veja bem, a gente começou no direito e acabamos falando de Freud, de Lacan e tudo mais. Daí eu só disse uma coisa assim para a plateia, ela falou assim, isso daí é a prova de que tudo começa no teatro. O direito, a origem do direito, da ciência jurídica, começa no teatro. É verdade. E a origem da ciência da psiquiatria, também começa no teatro. Se não fosse o teatro, se não fosse a poesia do teatro, essas ciências não existiriam. Nenhuma das duas, entre outras, mas essas duas com certeza existiriam, sim, mas acho que teria um caminho mais difícil para percorrer. E o teatro
está na base deles, está na origem. Então, por isso que, de repente, você vai ver uma peça de teatro e surge um tema, surge outro, que as pessoas chamam camadas de assunto, né? É uma coisa chique, fala assim, são várias camadas. Mas é isso mesmo, são vários assuntos que, de repente, num espetáculo, aquela peça, se for uma boa peça de teatro, ela provoca a discussão. E o teatro é isso, é o lugar onde as pessoas vão, nós vamos para falar sobre o ser humano, né? É o único espaço onde o ser humano é o assunto, só ele, né? E tudo que envolve o ser humano. E dentro dos espetáculos que você fez anteriormente, lá para trás, qual foi o que você mais curtiu fazer? Ah, Gilda, não é demagogia, não. Eu curto muito fazer. Tanto é que eu gosto de fazer um espetáculo muito tempo. Sim. Me incomoda muito nesses tempos atuais, esses espetáculos que são feitos para cumprir editais. E daí você faz meia dúzia de apresentação, tchau e benção, pega o dinheiro, põe paga nas suas contas e vai para. Para mim, sabe, eu não tenho menor interesse em fazer. Quando me chamam, às vezes, para fazer espetáculo, acontece, parece arrogância, mas não é, não. Na idade da gente, não é arrogância. Talvez, se eu estivesse numa fase de aprendizado, eu tivesse que... Mas eu estou aprendendo de outras maneiras, mas eu não estou no início, entendeu? Eu estou na metade do caminho. Metade não, um quinto do caminho, né? Mas eu posso já fazer escolhas. Então, quando me falam assim, vamos estudar, não sei o que, a gente faz meia dúzia de apresentações. Não quero. Você estuda 2, 3 meses, ensaia, teatro dá trabalho, teatro é transpiração. E daí você faz meia dúzia de apresentações só para cumprir um edital, receber aquele seu dinheirinho lá, pagar suas contas, que isso é importante, então não. Então, voltando à sua pergunta, poucos espetáculos, acho que eu não tenho nenhuma. Se eu tentar inverter a sua pergunta, talvez. Qual espetáculo que eu fiz e que não tem também, entendeu? Um espetáculo que eu falo, eu fiz isso, mas se eu pudesse, eu não teria feito, não. Tem Tudo do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, porque eu sou meio chato. Meio não, eu sou muito chato. Comigo mesmo, principalmente, sabe? Daí eu falo assim, mas é que a gente teve bons professores. A gente falou do Adhemar Guerra, né? O Adhemar Guerra é um deles. Eu vou fazer uma peça de teatro, ele sempre fala assim, por que você vai fazer isso? Era a pergunta que o Adhemar fazia como diretor, ele fazia para a gente como ator, né? Por quê? Para quê? Vou fazer para o meu ego? Não, faça em casa. O público não tem nada a ver com o seu ego. Você vai resolver o seu ego em outro lugar, entendeu? Então, eu não tenho realmente, não. Agora, tem alguns espetáculos que realmente marcaram. Por exemplo, o espetáculo de estreia profissional. Sim. Foi com Adhemar Guerra, que foi a Missa Leiga, exatamente há 50 anos. Isso que eu ia falar da Missa Leiga, 72. Só tinha amigo ali, né? O autor era o Chico de Assis, o diretor era o Adhemar, a parte musical, o diretor musical e o compositor era o nosso querido Cláudio Petralha, que nos deixou ano passado, né? Marica Gidali fazendo coreografia, que também já estava no Ré. Então, aquele espetáculo me marcou muito como formação. E pelo que ele dizia, pela importância que ele teve na época. Então, se eu tiver que falar, eu falo assim, na missa foi porque ele me indicou caminhos, entendeu? E a partir dali eu procurei trilhar com uma certa coerência, fazendo um teatro que fosse um ponto de conversa com a plateia, e não uma coisa para eu me exibir. Né? Também, logo de cara, tinha um poema, tem um poema do Brecht que é maravilhoso, que ele começa assim, e ele me formou, o Brecht. Né? Vocês vieram fazer teatro. Agora uma pergunta, para quê? Vocês vieram se exibir, mostrar como vocês são maravilhosos, lindos, não sei o que. O público não está interessado nisso. O público quer que você mostre o mundo para ele. Que você olhe o mundo e mostre o mundo que você está olhando para ele. Ele quer conversar com você. Ele não quer que você se exiba. Olha como eu falo bem, olha como eu sou, olha como eu sou bonito. Isso é o Brecht que nos dizia isso, num poema da década de 40 esse poema. 40 ou 30, 40. Para quê? E sempre que me chamam para falar de teatro para estudantes, eu começo com esse poema. E levo o poema e distribuo para todos. Levem isso aqui como cartilha. Vocês vieram fazer teatro. Agora uma pergunta. Para quê?
Para quê? Para se exibir? Bobagem. Ganhar dinheiro você não vai ganhar muito mesmo. Se for para ganhar dinheiro, vai fazer televisão, vai fazer audiovisual, vai fazer novela, até cinema não dá muito não, mas vai fazer essas coisas, entendeu? Agora, se você veio fazer teatro, cuidado. Cuidado porque o teatro te cobra, entendeu? O público, você não engana o público de teatro. Não precisa ser um público, não, público normal, as pessoas mais simples que vão ao teatro, elas sabem quando você está mentindo para elas. É verdade. O teatro revela, gente, o teatro tem uma coisa que você está no palco, você está nu. Por mais vestido que você esteja, você é ator, você é atriz, você no palco você se mostra para a plateia. Mas não se mostra no sentido exibicionista, não. A sua alma se mostra. Por mais que você tente disfarçar, por mais que você esteja interpretando um personagem, é por meio desse personagem que as pessoas fazem. Olha, a Gilda é uma pessoa assim. Olha, entendeu? Elas vão se surpreendendo, não só com a personagem, mas as que te conhecem com a própria Gilda. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que estamos falando num site, de uma escola de teatro, né? Por isso que eu insisto muito nisso, a garotada que está fazendo teatro. Se for por vaidade, procure outras coisas. O TikTok dá mais sucesso na internet. Não precisa ser ator, vai fazer bem. Eu vejo as pessoas lá fazendo piadinha, humor, famílias que se reúnem fazendo piadinhas, tudo muito precário, mas fazem e postam isso no Facebook, no TikTok. Vai fazer TikTok, não vai fazer escola de teatro, não dá trabalho, você gasta dinheiro, vai perder seu dinheiro fazendo escola de teatro, para quê? Para fazer TikTok? Para fazer TikTok não precisa fazer escola de teatro. Enfim, eu falo demais. Não, vai falando, eu adoro você falando, adoro esse espetáculo que você falou, há 20 anos eu comecei entrei num grupo de teatro, que é o Arte e Ciência no Palco, com o Carlos Palma, a Adriana Caruí e uma santista sua, Selma Lucchesi, e a gente fez um espetáculo há 20 anos atrás, chamado Copenhagen, que é sobre, quando me chamaram, assim, quando o Palma me chamou, era um espetáculo sobre física quântica, sobre dois físicos. Não era o Quebrando o Código lá? Não, isso é depois. Quebrando o Código veio depois. O primeiro espetáculo, o grande espetáculo do Arte e Ciência no Palco foi, primeiro, um monólogo com Einstein, que o Carlos Palma apresenta até hoje. E o segundo espetáculo foi exatamente Copenhagen, que é o encontro de dois físicos da quântica, o Niels Bohr e o Werner Heisenberg, em plena Segunda Guerra Mundial. Então você tinha todos os assuntos ali, tanto a guerra, as relações humanas, e tinha a física quântica, né? É engraçado, eu costumo dizer que eu fui o ator, eu fui convidado depois de 17 dizerem não. 17 atores convidados liam o texto assim, que maravilha de texto, muito, nossa, que não sei o que, mas ninguém vai ver isso daí. 17. E daí o Marcão, que é de Santos também, o Marco Antônio Rodrigues, falando com o Palma, tinha me visto no espetáculo, falei, fala com o Oswaldo, quem sabe ele topa. Eu li aquele texto, eu falei assim, bem, eu não entendo nada de física quântica. Leio, não entendo nada. Mas vou mergulhar. Eu não sei nadar, mas eu me viro dentro d'água, entendeu? E esse espetáculo, veja bem, 17 e grandes atores, eu não vou nem mencionar o nome deles, alguns eu posso até citar porque já nos deixaram, são muito queridos. Valmor Chagas foi chamado, Lineu Dias foi chamado, e disseram, olha, é legal, tal, mas ninguém vai ver esse espetáculo. Deve discutir física quântica. Eu falei, vamos fazer. Assim, esse tema é interessante, isso me interessa. Gilda, o espetáculo fez um sucesso de público absurdo. É o espetáculo mais visto no grupo Arte e Ciência no Palco. Olha. Falava de física quântica, mas não falava de física quântica. Física quântica era um pretexto, embora até a gente falasse da fórmula da bomba atômica, mas a física quântica era um pretexto para falar de ser humano. Então, foi um sucesso, foi uma coisa assim, se você fala assim, peça que você pagou mais tranquilamente suas contas, é o Copenhagen.
Ninguém ganhou dinheiro. Mas foi um período que a gente trabalhava muito. E era um espetáculo de 3 horas de duração. 3 horas de papo sobre física, história, relações humanas. Era só no papo. Entendeu? Então, eu não... Quando me fala assim, ninguém vai querer ver essa peça, eu falo assim, quem te falou? Quem te falou? Se tiver interesse, se for ver, as pessoas vão ver. Se não tiver interesse, às vezes o público perde também algumas coisas que não devia perder, mas, em geral, se tem algum interesse, eles vão atrás. O público vai atrás. E o Copenhague, para mim, é a prova mais eloquente disso, entendeu? É a prova mais eloquente, porque era um tema complexo e, de repente, o público... E a gente saía, a gente não falava de... Eu sempre costumo dizer o seguinte, o bom espetáculo de teatro é quando termina e o público te espera, não para falar, como você é maravilhoso, não sei o que, quando eles começam a discutir teatro. É verdade. Porque quando um espetáculo faz sucesso, não é o ator, não é o autor, não é a atriz, não é a figurinista, não é o cenógrafo que faz sucesso, é o teatro. É o teatro que faz sucesso. As pessoas... É um engano você achar que as pessoas vão para ver. Pode até ir num primeiro momento para ver a estrela, não sei o que, como se vai a um zoológico para ver bichinhos amestrados, entendeu? Mas, em geral, não vai ao teatro para ver bichinhos amestrados, não. Vai atrás de outra coisa. Às vezes decepciona, como é normal na vida. Mas quando faz sucesso um espetáculo, é o teatro que faz sucesso. Então, eu falo assim, qual é o sucesso? Explica o sucesso do Copenhague. Teatro. O que explica o sucesso lá atrás que você fez, o Hair? Era o teatro que fazia. É verdade. Mas tinha aquele movimento, tinha tudo em volta, tinha a música que era excelente, tinha o espetáculo que era excelente, tinha tudo isso. Mas as pessoas iam para o teatro e iam pelo teatro. É verdade. Teatro maior que nós. É verdade, é mesmo. E agora, a pane que você está fazendo, como é que está a reação da plateia com isso? É muito boa, porque eles entram no jogo. Eles entram no jogo. O Gil Remar é um autor fantástico, né? O Gil Remar, e curiosamente, eu descobri que o Gil Remar está na minha vida há mais tempo do que eu imaginava, porque eu ainda estava na escola de arte dramática, não, foi depois que eu saí. Na escola de arte dramática, o nosso espetáculo de formatura foi uma peça do Gil Remar, chamada Romulus Magnus, que era sobre o último imperador romano, né, o Romulus. E a direção era do Silvio Zilber e da Miriam Muniz. E um dos primeiros espetáculos que eu dirigi, que era com o Rui Rezende e o Pedro Caçador, que eram atores da TV Tupi, foi em 72, exatamente na época da Missa Leiga, que era uma peça do Gil Remar que chamava Diálogo Noturno com um Homem Vil. Então, e Gil Remar depois me perseguiu a vida inteira. Li quase muita coisa dele, não digo tudo porque não dá para ler tudo de um autor como ele. E chegamos a pensar no Arte e Ciência em fazer Os Físicos, que é uma comédia hilariante dele. E a Pane, na verdade, não é uma peça de teatro que ele escreveu originalmente, é um conto. Ele escreveu esse conto no mesmo ano que ele escreveu A Visita da Velha Senhora, que é uma das peças talvez mais famosas dele, do Gil Remar. E esse conto fez tanto sucesso que ele começou a ser adaptado para o teatro e para o cinema. Tem até um filme do Ettore Scola em cima da Pane, que não chama Pane, o filme chama... Vocês encontram no YouTube, ou enfim, aí na internet, chama A Mais Bela Noite das Nossas Vidas. Chama o filme, que é baseado no conto do Gil Remar. Depois de todo mundo adaptou. Aqui no Brasil mesmo já tinham feito adaptações, né? E 2 jovens produtores e atores, o César Bacan e o Marcelo Urman, resolveram comprar os direitos, fazer a Pane. Na verdade, partiram do conto e foram atrás dos direitos autorais e o pessoal que cuida dos direitos dele lá na Alemanha, na Suíça ou na Alemanha, assim, a gente não autoriza mais, há muito tempo não se autoriza
adaptações. Ele mesmo, do Juremar, fez uma adaptação. Se vocês quiserem, você faça uma adaptação dele. Daí a gente fez. É história simples. Né? Uma pessoa chega numa cidade, o carro dele quebrou, o hotel está cheio, cidade relativamente pequena, e ele consegue se hospedar uma pernoite na casa de um juiz aposentado. Um juiz de direito aposentado. E esse juiz tem 3 amigos que toda noite se reúne com eles, que é um advogado, um promotor e um carrasco, os 3 também aposentados, que não tem nada que fazer. E eles ficam se divertindo, bebendo e comendo, e eles inventaram de fazer encenações, encenar suas antigas profissões, suas ocupações. Então eles simulam julgamentos, julgamento da Joana d'Arc, do Dreyfus, personagens da história, do Napoleão e tudo. Mas quando aparece um incauto, e aparece esse incauto, um vendedor que vai de cidade em cidade, e o carro dele quebra justamente na cidade, um Jaguar vermelho, tudo importante, mas quebra. E ele é obrigado a ficar na cidade. O carro sofre uma pane e ele vai procurar o pernoite ali. Daí ele fala assim, não, o pernoite é de graça, mas você não quer jogar conosco? Ele fala assim, jogar? E eles fazem o jogo, eles simulam, falam assim, vamos julgar. Eu falo, mas eu não tenho crime nenhum. Eu não cometi nenhum crime. Vocês vão jogar do quê? Eu não tenho nada para confessar. Como? Não, todo mundo tem alguma coisa para confessar. E eu sei que a peça... E a plateia, você me perguntar, a plateia entra nesse jogo junto com os velhos. E ela começa também a imaginar como é que vai enredar esse cara. Como é que vai descobrir se ele tem crime ou não? Como vai descobrir o delito que ele cometeu? Né? E daí começa essa investigação. É um jogo jurídico, né? O promotor tentando descobrir os crimes desse personagem, inventa uma história que o personagem acaba acreditando nessa história, de tão fantástica que ele acaba embarcando nisso. Enfim, não vou dizer o fim, porque não interessa. Vamos assistir. Mas a plateia se envolve exatamente por causa do jogo. Ela entra no jogo. O teatro é um jogo, né? O teatro é um jogo. Então, é uma delícia, porque a plateia vai junto, embarca junto, entendeu? Depois, no fim, fica também naquela dúvida. Será que o cara é ou não é culpado, inocente ou não sei o quê? Então, o jogo que o Juremar propõe é muito... E não exige, embora o tema seja até complexo, em termos jurídicos e até da psicologia, dos psiques todos, mas ele é muito simples como narrativa, entendeu? Qualquer pessoa, não precisa ser um acadêmico para ficar discutindo aquelas coisas, não, qualquer pessoa minimamente interessada no ser humano assiste aquilo lá gostosamente. Né? Então é um prazer fazer. A gente se diverte muito, imagina, são esses 4 velhos com 2 jovens, entendeu? Escuta, Oswaldinho, e qual a sua experiência com o Live and Theatre? Como é que foi? Pois é, o Edu que está fazendo esse trabalho. Ele está fazendo esse trabalho. Eu não cheguei nem a ter uma experiência. Eu conheci o Living, pessoal, porque a minha turma na EAD, a Dorothy Lerner, que era a nossa professora, na época era próxima também, o Living estava chegando no Brasil, o Oficina acolheu, o Zé Celso acolheu ali no Teatro Oficina, e a nossa turma ia trabalhar junto com o Living. Só que não dava certo, porque quando a gente chegava para ensaiar, eles já estavam numa viagem quilômetros à frente da gente, então a gente não alcançava. Então, poucas pessoas ficaram, não sei se um ou outro ficou, entendeu, para acompanhar, porque a gente não conseguia acompanhar. Então, a convivência com o Living foi uma convivência, desculpe, mas a convivência com o Living foi essa convivência. Depois eu fui assistir o espetáculo, que eles fizeram um espetáculo numa favela, na época chamava favela, hoje chama comunidade, mas na época era a favela do Buraco Quente. As pessoas mais antigas lembram, que ficavam no aeroporto. Hoje, é evidente, não existe nada lá, existem espigões, prédios e tal. Mas foi feita uma apresentação lá, e a gente foi num fim de tarde. Eu lembro que foi uma comitiva para ver espetáculo. Vários atores, eu junto, eu fui também como jornalista. Eu lembro que estava pessoas conhecidas, estava o João Apolinário, que era crítico de teatro da era crítico da Última Hora, meu amigo, poeta.
E o Adhemar Guerra também. O Adhemar, eu só lembro do Adhemar infernizando a vida da Judite Malina no final, fazendo perguntas. Por quê? Por quê? O Adhemar era cheio de perguntas. Então ele não falou nada. Assim, por que isso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão falando isso aí para eles? Por que vocês não sei o quê? Vocês vieram aqui ensinar as pessoas aqui da favela como não sei o que vocês vieram fazer aqui? Para um inferno. Entendeu? Eu sei que eu não cheguei a trabalhar com eles. A gente conviveu um tempo. Eu tinha, na época, eu lembro até que eu tinha mudado para um apartamento. Isso é um detalhezinho bobo, mas a vida da gente é feita de detalhes bobos. Eu tinha acabado de... tinha comprado um fogão, que eu estava morando num apartamento, não tinha fogão. Comprei um fogão, tive que mudar de apartamento. E fui para um apartamento que já tinha um fogão. Eu tinha um fogão instalado e eu com um fogão lá. E o Living se armando, o Zé Celso deu oficina para eles. Eles moravam dentro da oficina e não tinha fogão. Eu falei assim, eu tenho um fogão novo. Vamos para lá. Depois eles me devolveram o fogão, depois da passagem do Living. Esse fogão nunca viu um paninho, coitado, mas tudo bem. Depois ele bastante. Mas detalhes do Living. Éramos todos crianças, éramos todos jovens. Então, minha convivência foi mais paralela a essa coisa do teatro, né? Quer dizer, eu não tenho muito... Naquele momento, eu acho que o Living não contribuiu muito aqui. Tanto é que as pessoas mais próximas, o próprio Zé Celso se afastou, né? As pessoas da oficina não conseguiram se aproximar, porque era um diálogo muito difícil. Eles falavam muito internamente, eles falavam muito para eles. Então, eles não tinham como comunicar para a gente. Então, isso é um problema muito sério desses grupos fechados em si mesmos, entendeu? Dificilmente eles conseguem se abrir para o outro. E o teatro é o reconhecimento do outro. Então, eu questiono muito, né? Ele era um bom ator, né? O Julian Beck. Ele fez até qual que é aquele Poltergeist, né? Poltergeist. Aquele filme de fantasminha, ele fazia lá um dos... De fantasma lá. Ele estava à margem, mas ele entrou lá. E a Judite era uma bela atriz, Judite Malina. Tem vários filmes com a Judite Malina, quem procurar lá no currículo. Então, eu estou falando de duas pessoas que tinham seu talento, estavam fazendo um grupo, estavam também praticamente no início de suas carreiras, mas era um grupo, o Living, eu sinto que era um grupo fechado nele mesmo, nas suas próprias pesquisas, nas suas viagens, entendeu? As viagens pessoais. Então, eu aprendi muito pouco com o Living. Aprendi sim, a gente sempre aprende. Mas eu aprendi que não adianta eu não faço teatro para o meu próprio umbigo, para satisfazer as minhas aspirações, não sei o quê. Eu faço teatro para falar com os outros. Claro que eu tenho que buscar inovação, eu tenho que buscar discutir linguagem, buscar novas... Tudo isso, mais do que ninguém, eu aplaudo e acho que é necessário você fazer isso. Mas se você tirar o outro da sua frente e ficar colocando você o seu projeto, o meu espetáculo, o seu espetáculo não interessa. Só vai interessar se o público se interessar por ele. A minha pesquisa, sua pesquisa só interessa se ela tiver alguma coisa a ver com a realidade, se ela puder ajudar a entender a realidade e modificar a realidade. Se ela for uma pesquisa acadêmica para ficar lá dentro, não vai interessar nada. Talvez interesse daqui a 500 anos para alguém falar assim, olha, que eles perderam tempo discutindo isso. Entendeu? Alguém me corrigiu, Poltergeist, com Julian Beck e Judite Malina, está com Al Pacino no Poltergeist? Não, acho que não, né? Edu, o Al Pacino fez, agora estou em dúvida, mas tudo bem. É problema do Al Pacino. Mas... O problema do Al Pacino é ótimo. Você sabe que eu gostava do Adhemar Guerra? É que ele criou a gente um núcleo quando fez o Ré. A gente era um grupo unido ali, independente, cada um era de um jeito, mas, por exemplo, ninguém abria a boca sem saber o que estava falando. Isso era importantíssimo, saber o que estava falando, o porquê que você está falando isso. Entendeu? Eu me lembro que eu fiquei na fria no dia da estreia, que ele brigou com a Bibi Vogel e disse, entra e faz. Eu falei, você não me ensaiou? Ele falou, eu não preciso te ensaiar. Vai lá e faz. Porque ele sabia que eu era a própria personagem, vinda de Santos, apavorada, um monte de coisa tem tudo a ver. Que depois, com o tempo, comecei a entender, porque ele falou, vai e faz.
que não tinha erro, tinha que ir lá e fazer porque era verdade. Ele brigava muito, tem que ser verdade, senão não funciona. Se você sabe o que você está fazendo, vai lá e faz. Isso é uma frase que ele dizia muito para a gente que escrevia. O Chico de Assis ouviu muito como autor de teatro. E eu também ouvi, porque chegava lá e falava assim, estou com a ideia de uma peça. Mas eu queria falar assim, escreva. Mas, não, mas eu queria conversar. Não vem conversar, escreve. Vocês, autores, são todos preguiçosos. Vocês querem discutir a peça. Escreve! Ele falava isso. O Chico falava, o Adhemar era o cara que fazia nós, porque o autor é preguiçoso, escrever dá muito trabalho. Então o autor gosta de ficar discutindo, talvez, se não sei o que. Senta e escreve. Se não tiver bom, você joga fora e começa de novo. Mas senta e escreve. Isso o Adhemar fazia. Vai lá e faz. Como é que eu faço o personagem? Primeiro estuda e vai lá e faz. Se expõe, se entrega, se arrisca. Senão você não faz. Né? Depois ele teorizava, mas antes ele não teorizava, não. É verdade. Oswaldinho, está chegando no final do nosso tempo aqui. Já? Não quero mais. Acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Eu quero agradecer imensamente a você de ter esse encontro. Para mim foi um grande encontro. Encontrar o Oswaldinho. Nossa, que maravilha! Ué! Então, eu agradeço imensamente. E fale um pouco onde está a Pane, para as pessoas irem assistir, que é na FAAP. Isso, né? No Teatro da FAAP, em 3 dias e 3 horários para todos os públicos. Sexta, às 9h, 21h, sábado, às 20h e domingo, às 18h. Geralmente, na sessão de domingo, a gente faz um debate, uma conversa com o público e algum especialista antes. Semana passada foi como eu te falei, o Forbes. Também temos debate, a semana que vem teremos debate. Toda semana tem debate no domingo. É uma conversa, não é debate, é um bate-papo, né? E a gente fica até dia 12 de junho, porque para que os namorados possam também ir no Dia dos Namorados. Edu, vamos lá e vamos junto. Eu estou esperando vocês dois lá. Teatro da FAAP, os ingressos pelo normal, entra lá, Teatro da FAAP. Tá bom. Muito obrigada, meu querido. Fica com Deus. Eu te amo. Sempre, obrigado. Foi ótimo. Meu querido.